Olá, gente boa, de volta aqui com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Toda terça-feira, às 11h30 da noite, nós estamos aqui e é sempre uma honra contar com a sua audiência. Hoje nós estamos aqui debatendo o tema sobre a Terra, sobre o nosso planeta Terra, que é a nossa casa comum, que foi inclusive objeto aí de uma encíclica do Papa Francisco, que é a Laudato Si, né? E nós estamos discutindo isso, porque nós temos que cuidar da nossa casa comum. E você pode acompanhar nosso programa também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Hoje contamos aqui com a presença do professor Marco Aurélio, que é agrônomo, e também com a bióloga, que é professora também, Sara Amado, justamente discutindo esse tema, né, sobre os problemas que temos para conservar a nossa casa comum, nosso planeta, já que a nossa ação humana é uma ação que interfere diretamente nas condições vitais desse planeta, né, professora? A senhora falava do fenômeno endogamia no bloco anterior, que causa aí uma redução na variabilidade das espécies, né? E isso em decorrência da interferência que o ser humano exerce na natureza, no desmatamento. Afinal de contas, não somos só nós, seres humanos, vivos na Terra. Felizmente, existem muitas outras espécies, né? Mas a gente acaba enfraquecendo essas espécies com essa endogamia? Com certeza, porque aí elas se tornam menos adaptadas às condições ambientais que elas andam enfrentando. E aí, durante o processo evolutivo, pode acontecer delas se extinguirem por causa da endogamia. Significa o seguinte, deixa eu ver se eu entendi, professora. Porque eu gostei muito. Quando a gente aprende um conceito, é bom que abra a cabeça da gente. O conceito, ele tem uma função operativa, né? Então, eu gostei de a senhora trazer aqui para o nosso debate esse conceito de endogamia. O que que faz lá o agricultor? Ele pega lá um monte de trator e manda lá e derruba um monte de mata, né? Aí ele arranca lá, sei lá, 300 alqueires, ele pega 200 alqueires e derruba de mata. Com isso, ele divide as espécies que estão lá. Digamos que tem uma espécie de macaco que ocupa ali aquela floresta. Aí ele divide, joga um pouco para cá, um pouco para cá. Exatamente. Então acontece que aquela diversidade que havia antes, ela é reduzida, porque se você antes tinha 1000 macacos aqui junto, misturado, agora você vai ter aqui 800 morreram com desmatamento, vai sobrar 200. Aí 100 fica de cá, 100 fica de cá. E aí a diversidade genética deles acaba sendo reduzida. Isso. Então eles acabam tendo ali cruzamento entre parentes, né? E os filhotes que nascem ali, nascem cada vez mais parecidos e mais enfraquecidos também, porque essa, digamos, essa endogamia, né, esse cruzamento entre parentes acaba diminuindo a diversidade genética. Mas tem uma solução para isso. Tem uma solução? Que é o corredor biológico, biogeográfico, né? O termo correto é o corredor biogeográfico, porque aí você garante com que a espécie consiga transitar, as populações consigam transitar de um lugar para o outro. Mantendo aquelas margens nos rios, né? O rio vai passando aqui e deixa aquela margem de floresta? Não, o corredor seria de floresta mesmo. Você pode fazer debaixo da terra ou por cima do solo para uma espécie poder passar de um lugar para o outro. De um lugar para outro e encontrar... Como no caso de uma rodovia, por exemplo, se você instala a rodovia, o ideal é fazer um corredor. O corredor sobre a rodovia para os animais passarem ali por baixo e tal. Ok, e evitar que eles passem por cima da rodovia e serem atropelados, né? Com certeza. Ok, então tem uma solução paliativa, na verdade, né? Porque se você tem uma mata aí de 300 alqueires e desmata 200 alqueires, com certeza não vai haver espaço, né, professor, para tantos seres vivos que antes habitavam em 300 alqueires, agora habitar em 100 alqueires. Fora a erosão genética. Você perde conteúdo genético aí, você perde informação. Às vezes acontece com o desmatamento, espécies que nem estão catalogadas serem perdidas. Isso é um problema muito grave, sobretudo para cerrado. E além não só as espécies de animais, espécies de plantas também, né? A gente tem uma riqueza de plantas no Cerrado que é absurda. No Cerrado aqui, a gente vê aí um hábito muito grande no Cerrado de colocar fogo no Cerrado no período de seca. O fogo, ele destrói espécies mesmo? Bom, especificamente para o Cerrado, o fogo tem um papel muito importante na quebra de dormência de algumas sementes. Então, a gente lembra da produção do fogo quando acontece a chuva. Geralmente troveja, ao trovejar tem a fagulha, em capim que está seco já começa a queimar, logo vem a chuva e apaga. Então, ecologicamente, é importante para o cerrado a queima.
O grande problema é a queima descontrolada. O produtor coloca o fogo e aí perde o controle do que ele está fazendo. E aí você acaba prejudicando não só espécies, mas os micro-organismos dos solos, que aqui na nossa região são importantes para o desenvolvimento das plantas, inclusive as nativas. Ok. Como é que é? O fogo, ele faz algumas sementes que estão adormecidas... Quebra a dormência. Algumas sementes do cerrado, elas possuem algumas estruturas de proteção ambiental, né? Alguns tegumentes que são um pouco mais rígidos. Então, alguns dos animais bicam, quebram esse tegumento e possibilita que o embrião alcance um ponto de umidade a ponto de germinar. E, em alguns casos, o fogo é necessário para arrebentar, então, esse tegumento. Acontece em algumas espécies específicas. Então, naturalmente, o fogo é importante, mas não da forma como é feito. O cerrado, então, é recuperável. Não é possível, porque muita gente diz assim, uma vez desmatado não é possível recuperar mais cerrado. É possível recuperar? Na verdade, sim. Recuperar, não. Não vai voltar ao que estava antes, mas é possível tentar se aproximar do que era. É possível. As florestas ajudam muito no equilíbrio, claro, no equilíbrio do planeta, sim, mas no combate ao aquecimento global? Com certeza, porque as árvores, as espécies vegetais como um todo, realizam fotossíntese. Então, elas capturam CO2, libera oxigênio. Além disso, as árvores realizam evapotranspiração, que é a liberação da água sob a forma de vapor. Então, tudo isso contribui para o clima geral daquele ambiente. A senhora fala de forma muito sintética e vamos tentar esmiuçar isso aqui para o telespectador entender. As árvores são importantes, então, para o combate, digamos assim, para a proteção do planeta contra o aquecimento global, porque ela realiza a fotossíntese. Isso. Né? A fotossíntese é o processo pelo qual a árvore transforma o oxigênio em gás carbônico. O dióxido de carbono. Em oxigênio. Por isso que a gente fala que as árvores são estoques de carbono. Ok. Ah, tá. Elas pegam o gás carbônico, fala? O gás carbônico é produzido pelo quê, professora? Bom, ele é liberado pelos automóveis, na indústria, como o professor Marco falou. A fumaça é gás carbônico. O que mais? O que mais produz gás carbônico? De uma forma geral, a indústria, a própria planta, ela produz gás carbônico também. A fumaça do combustível é gás carbônico. Tudo que for gás com presença de carbono, geralmente é gás carbônico. A árvore, ela produz, mas ela produz de noite. Por isso que não é bom ter uma plantinha no seu quarto de noite. Esse gás carbônico é um gás nocivo para nós. É um gás super nocivo. Se a gente respira gás carbônico, a gente adoece, é isso? E as plantas, então, elas funcionam como uma forma de... purificar o ar. Elas purifica o ar para a gente respirar. Para a gente respirar e para os animais também, né? Além de melhorar, dá um conforto térmico bom também, né? Que é bem isso que a Sara trouxe, à medida que ela respira, ela umedece o ambiente e deixa o ambiente mais agradável. Vamos fazer o seguinte, a produção já avisa aqui que o nosso tempo desse bloco acabou. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto sobre as árvores. Isso é muito interessante, vamos debater um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho.